Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Especialista. Eu sou Fernando Baide e a gente traz para você aqui um pouquinho das especialidades e dos profissionais que atuam no Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Hoje a gente vai conversar sobre o câncer coloretal, mas sobre dois diferentes aspectos, a genética e o estadiamento da doença. E para entender um pouco mais sobre isso, a gente convidou a doutora Carla Tomal e a doutora Júlia Oliveira, que vão bater esse papo aqui comigo. Obrigada pela participação, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Para começar, eu queria que vocês explicassem para mim o que é oncogenética. Vamos começar daí esse nosso papo, doutora. Bom, a genética é uma área, uma especialidade médica, e a oncogenética é uma área de atuação, certo? Dentro da genética. Ela visa principalmente o estudo do câncer, tá? Então, dentro da oncogenética, nós conseguimos estudar câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer gástrico, câncer coloretal e vários outros tipos de síndromes relacionadas à ocorrência do câncer. Sabendo disso, qual que é o fator genético nos casos de câncer coloretal, doutora? Nos casos de câncer coloretal, nós temos duas síndromes principais. E é muito importante que todos saibam que o câncer coloretal, do ponto de vista genético, ele acontece somente em 10 a 15% dos casos. São casos raros, não são casos comuns. 90% dos casos de câncer coloretal, eles são esporádicos, eles são por outras causas, não por causa genética. Existem duas síndromes relacionadas à ocorrência do câncer coloretal do ponto de vista genético. Uma síndrome é chamada de polipose adenomatosa familiar. É uma síndrome genética que tem uma penetrância de 100% de ocorrência de câncer aos 40 anos. Então, o paciente portador da síndrome de polipose adenomatosa familiar, ele tem uma chance de 100% de vir a ter um câncer coloretal por volta dos 40 anos. A outra síndrome é uma síndrome que foi estudada por um médico, o Dr. Lynch, e ela é chamada de síndrome de Lynch. É uma síndrome não relacionada à ocorrência de pólipos no intestino, certo? Ela ocorre por mutações de genes específicos e ela pode atingir famílias, sendo que nós temos alguns critérios para detectar essa síndrome, certo? Nós chamamos de critérios de Bethesda. Então, quando eu tenho familiares jovens, principalmente pessoas com menos de 50 anos numa mesma família, mais de 3 familiares que têm câncer coloretal, eu posso desconfiar da síndrome de Lynch e eu posso fazer uma pesquisa em relação à ocorrência dessa síndrome. Mas existe uma outra forma de desconfiar ou saber se o paciente tem qualquer uma dessas duas síndromes que a senhora citou? Não, principalmente a primeira, que é mais cedo. A princípio, sim. A polipose adenomatosa familiar é uma doença que o paciente portador, ele tem inúmeros pólipos intestinais. Ele pode ter mais de 1000 pólipos intestinais. Então, é um intestino totalmente acometido por pólipos. Então, ele pode ter muito cedo, aos 14, 15, 16 anos, sangramento retal, dor, dificuldade de desenvolvimento, diarreia. Então, essas crianças que normalmente têm essa dificuldade de crescimento, de desenvolvimento, a gente pode desconfiar disso se dentro dessa família existir a possibilidade de polipose em outros familiares, tá? Ela é uma síndrome que acontece pela mutação de uma proteína chamada APC, que já é muito estudada. E atualmente no Brasil a gente já tem alguns trabalhos, inclusive com publicação até nossa, do estudo dessa proteína da APC. As mutações da proteína APC determinam a ocorrência da doença em determinados momentos. Então, existem mutações que são mais agressivas e mutações que são mais amenas. E com isso você consegue conduzir a família de uma maneira melhor, certo? Porque antigamente, quando nós não tínhamos conhecimento dessa mutação e da qualidade dessas mutações, da gravidade dessas mutações, a maior parte dos indivíduos portadores desta síndrome genética, eles eram submetidos a uma cirurgia de retirada do intestino grosso todo.
principalmente pelo fato de que aos 40 anos eles teriam a chance de 100% de desenvolver câncer. E isso traz uma piora de qualidade de vida para o indivíduo, né, que precisa retirar o intestino inteiro. Então, atualmente, pelo conhecimento dessas mutações da proteína PC, a gente consegue fazer cirurgias menores, poupando, por exemplo, o reto, fazendo polipectomias com mais paciência. Por exemplo, preciso retirar 30 pólipos do intestino. Você conversa com o endoscopista, ele retira aqueles pólipos que têm maior chance de sofrer o desenvolvimento para câncer. Então, atualmente ficou muito melhor a condução desses casos em relação ao polipose. Pensando na qualidade de vida do paciente. Sim. Agora, doutora Carla, o que é estadiamento da doença e de que forma que essa informação interfere ou não no tratamento? Bom, estadiar um câncer, independente se ele seja coloretal ou qualquer câncer que seja, descrever com propriedade o estado, a situação de um câncer num determinado indivíduo, tá? Então eu vou estadiar um paciente, como que aquele câncer se encontra naquele momento. É um tumor inicial, ele já está no estadio mais avançado, tá? Então o estadiamento é o que o cirurgião ou o médico que aborda inicialmente o paciente necessita realizar, principalmente para tomar uma conduta, né? Esse paciente, o estadiamento vai orientar tanto o tratamento quanto o prognóstico, o tempo de vida desse paciente. É fundamental esse estadiamento para iniciar um tratamento, principalmente. E a partir do momento que esse estadiamento é feito, é aí que se decide como é que vai funcionar o tratamento. Isso, esse estadiamento para o câncer coloretal, né, o paciente geralmente ele chega com a colonoscopia, que é o exame que faz o diagnóstico, tanto de imagem com a biópsia, demonstrando no anatomopatológico a presença do câncer no intestino ou no reto. A partir disso, o médico ele vai usar de exames laboratoriais, no caso o CEA, né, que é um antígeno carcinoembrionário, que a gente chama, que vai estar aumentado ou não num determinado paciente. Depois ele pode usar meios de imagem, como a tomografia, que é o primeiro exame de imagem mais solicitado para o estadiamento, e nessa tomografia ele vai poder tirar inúmeras informações, tanto o tamanho do tumor, local do tumor, se é no reto, se é no colo direito, se ele é um tumor só, se tem mais de um tumor, que é o que a gente chama de tumor sincrônico, é quando no primeiro momento a gente identifica 2 tumores no mesmo órgão, em localizações diferentes. Se esse tumor ele está atingindo um outro órgão, por exemplo, um tumor de reto que está grudado na bexiga, por exemplo, na próstata, tá? No caso do colo mais proximal, no duodeno. Então, vai auxiliar o médico a ter uma noção de como aquilo está se comportando, em que momento que está esse tumor no paciente, tá? Também vai identificar pela tomografia a presença de linfonodos, que a gente chama, né? Que são as famosas ínguas. Eles falam que tem íngua comprometida, geralmente o paciente indaga isso pra gente. Tanto localmente como à distância. Ínguas, né? Linfonodos comprometidos. No caso da tomografia, ele descreve como linfonodos aumentados ou blocos ganglionares, que nos mostram a suspeita de que aquilo seja um comprometimento tumoral naquela região, tá? E além desse ponto, a tomografia também pode nos mostrar as metástases, que é uma disseminação hematogênica, o tumor ele se dissemina, ele sai do local primário dele e via sanguínea ele pode chegar em órgãos mais distantes. No caso do câncer coloretal, o pulmão e os pulmões e o fígado são os órgãos mais acometidos, né? Então, nesse primeiro momento, o paciente retorna com esses exames de estadiamento, né? Esqueci de falar da ressonância, que é um exame também fundamental, principalmente para câncer mais baixo, né, Júlia? O reto baixo mas a parte distal mesmo, que vai ajudar também nesse estadiamento, tá? Então, o que fazer com todos esses exames, né? Então, nós vamos colocá-los conforme esses resultados numa classificação.
né, o que a gente chama de um sistema TNM, que é um sistema que existe há muito tempo, está constantemente sendo atualizado, né, nossa última atualização de 2018, do American Joint of Committee of Cancer, que é um grupo americano, e que ele estadia o tamanho do tumor, quer dizer, a localização, se ele está pegando algum outro órgão, se ele é ressecável, se ele é irressecável, tá? Já vai ajudando, no caso o cirurgião, a pensar no tratamento, tá? Então é o T desse sistema, TNM, T de tumor, o N é de nodes, que são os linfonodos, tá? Essa tomografia vai identificar se esses linfonodos existem na tomografia, se estão localizados, se estão mais à distância, tá? E o E do TNM, o M são as metástases, se existe ou não metástase à distância. Que a partir daí que se define o tratamento. Isso é um estadiamento, inicialmente, é o que a gente fala primeiro, né, falando de estadiamento clínico, um estadiamento clínico, antes de qualquer iniciativa de tratamento, tá? Então, com esse estadiamento, eu vou conversar com o paciente, eu vou colocá-lo dentro de uma classificação, segundo esse sistema TNM, e esse paciente vai, né, ter milhões de perguntas. E aí a gente vai direcionar inicialmente para o tratamento. Ou nós vamos fazer uma quimioterapia inicialmente, ou esse paciente vai direto para a cirurgia. Aí, né, já entra na parte do tratamento mais especificamente. Que pode ser tanto cirurgia quanto esses tratamentos quimio e rádio junto, depende do caso. Isso vai depender da localização do tumor, tá? Do tamanho dessa lesão, se eu preciso reduzir esse tumor, tá? Se esse paciente já tem uma metástase, por exemplo, para os pacientes que apresentam metástases hepáticas, seria interessante eu iniciar um tratamento quimioterápico que faça uma redução desse tumor, dessa metástase no fígado, para que eu tenha um controle sistêmico da doença e para depois levá-lo para uma cirurgia. O paciente com tumor, por exemplo, de sigmoide, cólon ascendente, por exemplo, sem metástases à distância, a primeira indicação seria o tratamento cirúrgico. Mas vai depender muito, caso a caso, realmente. Então, o diagnóstico, estadiamento e depois a definição do tratamento. O estadiamento clínico, inicialmente. Tem outro tipo de estadiamento, mas esse é o clínico, é o inicial, né? É o início do tratamento para o paciente. E até mostrar para o paciente se é uma doença inicial, se ele já tem uma metástase. Isso gera emocionalmente uma coisa tanto positiva quanto negativa para o paciente e para os familiares. Exatamente. E falando de tratamento e genética, doutora, o que a gente pode falar sobre o avanço das pesquisas nesse sentido do uso genético para o tratamento da doença? Então, a importância da oncogenética atualmente é em relação à prevenção e à previsão. Quando eu tenho um teste genético de um familiar positivo, a partir daquele momento eu posso testar os filhos e posso saber se eles são portadores da mesma mutação. E com isso eu consigo fazer prevenção para essa família, né? Eu consigo fazer uma previsão do que pode acontecer com os descendentes daquela família. Em relação ao diagnóstico, é muito importante essa prevenção. O fato, por exemplo, quando eu comentei de saber que eu tenho um paciente portador de polipose adenomatosa familiar e eu tenho a mutação do APC. Eu posso testar os filhos sem fazer nenhum outro tipo de exame, apenas com teste genético, um DNA sanguíneo e procurando aquela mutação específica. Ela é uma mutação pontual. Eu não preciso fazer um estudo do gene todo. Eu estudo especificadamente aquela mutação APC. Então é muito importante nesse sentido. Os testes genéticos, eles são testes importantes para essa prevenção em famílias e eles são também atualmente usados até para tratamento. Alguns tumores, principalmente câncer coloretal, nós podemos fazer alguns testes no tumor e a partir disso nós fazemos uma previsão se aquele tumor tem uma capacidade de resposta a determinado tipo de droga quimioterápica ou a uma imunoterapia. Então, atualmente, os testes são muito usados no câncer coloretal nesse sentido.
para você conseguir adaptar uma melhor droga de tratamento para esse paciente. E é nesse sentido que os avanços da medicina devem apontar. Com certeza. Em vários outros tipos de tumores também, não só no câncer coloretal. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar para quem nos acompanha? Acho que só completando o estadiamento cirúrgico, que às vezes o paciente ele opera, volta de uma cirurgia e ele tá louco para saber se ele vai fazer quimioterapia ou não. Qual que é o próximo passo? Qual que é o né? próximo passo? Então, aí que entra o estadiamento cirúrgico, né? Essa peça é analisada pelo médico patologista e classificada também. Dentro dessa classificação específica, né, da peça cirúrgica, é que vai saber se esse paciente vai necessitar de uma quimioterapia. Às vezes até antes, no estadiamento clínico, a gente já sabe, e até na própria cirurgia, macroscopicamente, a gente já tem uma boa ideia se o paciente vai precisar da quimioterapia. Mas geralmente os pacientes vêm logo de cara num tumor aparentemente inicial, doutora, eu vou precisar fazer a quimioterapia? Calma, vamos fazer a cirurgia primeiro, a gente vai analisar essa peça, dependendo dos linfonodos, enfim, a gente vai ver se vai precisar ou não, tá? E radioterapia, né, é outra modalidade de tratamento, tanto neoadjuvante, né, antes da cirurgia como depois da cirurgia, que nós utilizamos principalmente para tumores mais distais, tumores de reto baixo, de reto médio, que estão na pequena bacia. Geralmente a gente utiliza para uma citoredução como um protocolo mundial de tratamento pré-cirúrgico, né? Então são as modalidades que a gente indica para o paciente após um estadiamento bem feito. É importante o paciente entender, ter paciência, saber que ele está sendo Exatamente. orientado, que tudo isso vai ser respeitado. Passos, né? Exatamente, para que ele receba o melhor tratamento. Exatamente. Né? Obrigada, viu, pelas informações, por participarem aqui com a gente. Nós que agradecemos. Obrigada. Esse foi mais um papo com um especialista. Espero que a gente tenha levado informação para você. A gente se encontra na próxima. Até lá.